Olá, com muita alegria que retornamos para mais uma noite de estudos, de reflexões acerca da vida do nosso Mestre Jesus. Vamos lembrar, primeiramente, daqueles que desejarem trazer o recipiente com água para que as bênçãos que vão vir do alto na noite de hoje possam imantar estas águas do remédio salutar para todos nós, nossas famílias, nossos irmãos menores, como lembrava sempre Francisco de Assis, os irmãozinhos animaizinhos, as plantas, por que não? São todos filhos da criação do nosso Pai. E para iniciarmos, vamos ler uma página do livro de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Quem quiser acompanhar, vamos hoje ler aqui, abrindo de forma aleatória, o item 219. Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ao finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Então ele primeiramente nos pede para adorarmos ao Pai através do sol, de mais essa criação, que se não fosse ele não teríamos as condições de vida que temos hoje no planeta Terra. E nos pede para que possamos também rogar ao Pai forças e coragem para cumprir as oportunidades que Ele com certeza vai nos colocar à frente durante o nosso dia de trabalho. E assim conseguir construir essa paz do dever cumprido ao fim de mais um dia, mais um ciclo, que possamos nos preparar para a noite, para o desdobramento do sono físico, para, se assim o Pai nos permitir, acompanhar os nossos mentores no trabalho, no estudo e continuar essa caminhada. Bem, meus irmãos, estava eu há pouco um pouco melancólica, buscando algumas respostas, um pouco triste, e aí, conversando com os meus caracóis, pedimos uma inspiração. Falei, vamos gravar um evangelho, vamos fazer uma prece, porque assim a gente eleva o nosso pensamento, atinge as correntes, as frequências mais altas e podemos nos aurir das boas energias. Eis então que eu pego o meu livro Jesus no Lar e abro de forma aleatória, Jesus no Lar, de forma aleatória, no capítulo 40. Vamos prestar atenção na mensagem da noite, que serve para mim, mas que serve para todos nós. O veneno antagonista. Diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Como honramos as leis sábias e justas do nosso Pai? Senão, nos atentando às leis divinas do amor, da caridade, da justiça, da bondade, as leis que nós temos lá escritas nas nossas consciências e que lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, vem nos relembrar quais seriam essas leis que nós temos aí gravadas e que devemos cumprir para que possamos verdadeiramente honrar o nosso Pai. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Ora, era tão dedicado o trabalho daquela família, com Jesus, com o Pai, que chamou a atenção daqueles ignorantes do bem, que ainda se comprazem em ir contra as forças da luz. Ora, a gente ouve muito, aqueles que nada, não fazem nem o bem nem o mal, não estão interessados, ainda ligados muito às coisas da matéria, isso não chama a atenção desses nossos irmãos. Mas quando nós resolvemos trabalhar por nós, para nós, e isso só tem um caminho, junto a todos, a gente desperta, aí vamos dizer, a atenção de irmãos que não querem que nem nós e nem a humanidade caminhem. Então, esse irmão foi despertado. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram.
Espalhou ao redor deles logo após as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Não parou por aí. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico, Satanás quer dizer o quê? Adversário. Adversário de quem? Adversário da luz, daqueles que desejam trabalhar em consonância com as leis divinas. Nada mais do que isso. Satanás vem do significado de adversário. O gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que estás no céu. Em tudo dai graças, nas coisas boas e também as coisas que ao nosso ver agora são ruins, mas a gente sabe que lá na frente nós vamos ver o quão bem nos faz. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar, mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza. Olha, o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Ou seja, quem é você, no ser tão imperfeito, ficar insistindo em falar em nome do Senhor? Quem é você? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Isso, o nosso irmão lá, o antagonista, o adversário da luz, falando na mente do pai da família, do chefe da família. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. E assim ele embrenhou, através dos pensamentos, esse chefe de família que já tinha vencido tantas provas que a ele foi imposta a maledicência, a vaidade, a riqueza, a calúnia, todas eles conseguiram juntos passar. Mas foi soar ao seu ouvido, através da corrente de pensamentos, essa tristeza. Olha o que aconteceu. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Ora, lembremos que o nosso Pai não é esse Pai que castiga, mas é um Pai amoroso que dá sempre a oportunidade de nós agarrarmos, abraçarmos as oportunidades a todo momento, como disse a leitura inicial. Adoremos o Pai, agradecemos ao Pai este sol. Este sol, podemos ali também fazer uma analogia às correntes de pensamento dos irmãos da luz, senão o nosso governador planetário, Jesus, que como o sol irradia seu pensamento de luz, de força, de coragem, a todos nós de forma equânime. E nós devemos aí aproveitar essas oportunidades. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Ora, uma simples, como disse ele, insinuação da tristeza. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar
e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, prestem atenção, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a vista ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Essa foi a resposta para a melancolia de hoje. Me lembrou certa passagem em que Chico, já adoentado, acamado, perguntou a Emmanuel: Emmanuel, por que ainda me tens aqui? Já não consigo mais trabalhar, já não consigo mais psicografar, já não consigo mais estar com as pessoas para ajudar. Por que ainda estou aqui? Não foi bem essa a mensagem, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí Emmanuel virou para Chico, como sempre, aquele que estava ali sempre colocando o que verdadeiramente a gente precisa ouvir, como a mensagem de hoje, falou: enquanto você puder fazer uma prece, já será útil. Então, que deixemos essas melancolias, essas tristezas de lado e que possamos honrar o nosso Pai com o trabalho. Com o trabalho a que nos compete, respeitando os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas limitações, mas que possamos nos colocar ao trabalho com esse Pai, que é infinito amor e misericórdia. E agradecendo a toda essa espiritualidade amiga, pelo puxão de orelha, pela mensagem da noite de hoje, e a gratidão pela oportunidade de compartilhar com todos vocês que agora essa mensagem chega, que se vocês também tiverem aí em suas lares, nessa pandemia, confinados, muitos deles desempregados, famílias com entes doentes, onde a tristeza pode estar batendo e soar em nossos corações esse desânimo, que vocês possam se encher de luz. Todos aí, envolvidos pelos seus guias, pelos seus mentores, pelos seus anjos guardiões, como desejam chamar esses amigos, que estão sempre a nos impulsionar, a nos encorajar para o trabalho, para a frente, para trilharmos essa caminhada eterna e infinita para a glória do nosso Pai, que se vê feliz em ver os seus filhos, que foram criados lá simples e ignorantes, galgarem nos andares mais altos, aos reinos da angelitude, através dos seus esforços. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, por tantas bênçãos na noite de hoje. Despejem, Senhor, nessas águas o remédio salutar para nós, para todos com aqueles que conosco vão ingerir este líquido, que possamos nos sedentar dessa vontade de viver, de trabalhar e de servir. Fiquem conosco hoje e sempre, Senhor. Eu sei que Tu estás, mas que nós verdadeiramente também estejamos com todos vocês. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e um até breve, se Deus quiser.